A rivalidade é uma coisa muito boa no futebol. É incrível tu assistir um jogo do teu time e ele ganhar uma partida do rival, depois passa alguns jogos e teu time perde, depois ganha, depois perde, porque isso faz parte do futebol. Essa é a gangorra do futebol, a gangorra entre rivais. No entanto, não é só apenas de rivalidades equilibradas que vive o futebol, uma vez que há times da mesma cidade, da mesma região, que são rivais, porém que as suas diferenças entre elenco, investimento, torcida é muito diferente. Foi pensando justamente nessas rivalidades que hoje eu trouxe aqui um vídeo que eu vou falar sobre algumas rivalidades em que os clubes são muito maiores do que outros, os rivais são muito maiores do que os outros. Dei um trabalhinho para pesquisar, eu trouxe aqui umas 15 rivalidades de vários lugares do mundo, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou pedir para tu deixar um like, mano, se inscrever, que vai nos ajudar demais com o canal que tá recém começando, tá bem? Dá sempre um trabalho pesquisar tudo, então, se puder fortalecer isso aí, reconhecer isso pra gente, vai ser muito bom. E agora sim, sem muito mais delongas, bora pro tema do vídeo. Nada mais justo do que, novamente, começarmos com o nosso país, o Brasil. Aqui no Brasil é muito interessante ver rivalidades como, por exemplo, o Grenal, como, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro e por aí vai. Mas não é apenas desses clássicos importantes e clássicos com bons clubes que vivem as rivalidades nacionais. Um exemplo disto é o Santos. O Santos é um clube muito famoso aqui do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, que é justamente da cidade de Santos. No entanto, a outra equipe que também é da cidade de Santos, só que nem se compara ao Santos, é a Portuguesa Santista. Muitas pessoas pensam que o São Paulo é o rival direto do Santos, contudo não é bem assim. O Santos e a Portuguesa são dois clubes muito antigos, né? Eles começaram jogando partidas lá no século XX, lá no início, que eram bem equilibradas. Contudo, ultimamente, né? Nem de ultimamente, dos anos 60, 50, 40 para cá, o Santos tem sido muito melhor, muito maior do que a Portuguesa Santista. A título de comparação, o Santos já jogou diversos Libertadores, né? Ganhou inclusive 3, já ganhou inclusive 2 Mundiais de Clubes, mas a Portuguesa Santista nunca nem sequer chegou a uma Libertadores. E dos 106 jogos que essas duas equipes paulistas jogaram, o Santos teve 69 vitórias e a Portuguesa teve apenas 15 vitórias. E para enfatizar ainda mais isso aí, o último jogo deles foi no ano de 2009. Ou seja, faz tanto tempo que eles nem jogam que o Santos nem tem mais a Portuguesa Santista como rival. Agora falando de um clássico aqui, que pode ser uma polêmica. Quem está vendo pode pensar, bom, ele quer causar polêmica, mas não. Estou falando da dupla Caju, ou seja, Caxias e Juventude, que em confronto direto é muito equilibrado. O Juventude tem apenas 2 vitórias a mais que o Caxias no confronto direto, mas que ultimamente o Juventude tem estado muito à frente do Caxias. Né? O Juventude nesta temporada está jogando a Série A do Brasileiro, enquanto que o Caxias estava jogando a Série D, foi eliminado, ou seja, aí a gente já vê uma diferença bem grande. E além disso, para enfatizar ainda mais, o Juventude já participou de competições internacionais como a Libertadores, uma vez que já ganhou a Copa do Brasil, né, lá nos anos 90, ou seja, é um clube muito mais tradicional do que o Caxias. Ao meu ver, o Juventude é muito maior do que o Caxias, apesar de confronto direto, o Caxias está muito bem equilibrado com o Juventude. Partindo agora para Minas Gerais, falaremos de 3 equipes que são da mesma cidade, né, de Belo Horizonte. Eu falo do Cruzeiro, do Atlético e do América, que são clubes muito tradicionais, sim, mas que o América nem se compara ao Cruzeiro e ao Atlético em termos de título. Nos últimos anos, o Atlético tem estado muito à frente do Cruzeiro e do América, né, justamente pelo investimento, pelo dinheiro e tudo mais. Inclusive, o América tem estado também à frente do Cruzeiro, já que nessa temporada o América está jogando a Série A, o Cruzeiro está jogando a Série B, mas o América não chega nem aos pés do Atlético e do Cruzeiro, que já tem Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 6, o Atlético tem 1. Tem Libertadores, o Cruzeiro tem 2, o Atlético tem 1, né? E por aí vai. Agora, seguindo essa mesma lógica, vamos para a última rivalidade brasileira deste vídeo, que é lá no Paraná. Falaremos da rivalidade de Curitiba, que é entre o Coritiba, o Atlético e o Paraná Clube. Tanto o Atlético quanto o Coritiba são rivais super diretos, né? Enquanto que o Paraná surgiu há pouco tempo, é um clube mais novo, e por causa disso e por outros fatores, não chega nem aos pés do Coritiba e do Atlético.
Nesta temporada de 2021, o Atlético Paranaense está na final da Sul-Americana, né? Também está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, já o Coritiba está disputando o título da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Paraná estava jogando a Série C, mas foi rebaixado para a Série D. Aí a gente já vê uma baita de uma disparidade. Tanto o Coritiba quanto o Atlético já ganharam campeonatos brasileiros, cada um tem um título. O Paraná já jogou algumas edições de Campeonato Brasileiro, mas nem sequer chegou perto do título. Sem falar também que o Atlético Paranaense já ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma em 2019. O Coritiba já chegou em finais de Copa do Brasil, né, alguns anos atrás. E o Paraná também nunca chegou nisso. Agora, mudando de país, mas seguindo no mesmo continente, vamos para a Argentina. Pois lá tem rivalidades muito interessantes, como por exemplo de Boca e River, né, que são os maiores clubes do país, mas não há somente essa. Tem algumas rivalidades que são entre clubes grandes, também clubes tradicionais, mas que se pegarmos em comparação, um rival é muito maior do que outro. Um exemplo disso é entre Independiente e Racing. Os dois fazem o clássico de Avellaneda. Apesar de ambos serem muito tradicionais, o Independiente tem muito mais títulos de expressão do que o Racing. Para compararmos, o Independiente tem 7 Libertadores, enquanto que o Racing tem apenas uma. Agora, em mundiais, o Independiente tem 2, o Racing tem 1. Em Sul-Americano, o Independiente tem 2, o Racing não tem nenhuma. Em Recopa, o Independiente tem uma, o Racing tem nenhuma. Mas a única coisa que o Racing ganha do Independiente é em campeonatos argentinos. O Racing tem 18 e o Independiente tem 16. Agora, indo para o clássico platense, que é entre Estudiantes e Gimnasia, que o Gimnasia não chega nem aos pés do Estudiantes. O Estudiantes tem 4 Libertadores, sendo a última em 2009. O Gimnasia nunca nem chegou em final de Libertadores. O Estudiantes tem 6 campeonatos argentinos, enquanto o Gimnasia tem apenas 1. Contudo, em confronto direto, é um clássico super pegado, porque o Estudiantes, apesar de ter essa disparidade nos títulos, ganhou 56 vezes, enquanto que o Gimnasia ganhou 53 vezes em confrontos diretos. Partindo para a Europa, começamos por um país que fala uma língua latina, né, que é o português. Falamos de Portugal. Talvez a maior rivalidade de Portugal seja entre Benfica e Sporting, ambos de Lisboa, mas o Porto, que é uma grande equipe de Portugal, também não é de Lisboa, ele é justamente da cidade do Porto, que também tem um outro time lá, que é o Boa Vista. Se comparar o Porto com o Boa Vista, não tem nem graça. O Porto tá sempre indo para a Champions League, né, porque já ganhou vários títulos portugueses, inclusive o Porto tem 2 Champions League, enquanto o Boa Vista já participou de Champions, mas nunca nem chegou perto do título. Em títulos portugueses, o Porto tem 29, enquanto que o Boa Vista tem apenas 1. E, indo para os confrontos diretos, o Porto tem 97 vitórias contra apenas 23 do Boa Vista, sendo que a última vitória do Boa Vista contra o Porto foi apenas em 2007. Agora, partindo para a Alemanha, certamente um time da Alemanha que tu fala futebol alemão, certamente vem o Bayern de Munique na cabeça, né? Aqui do lado do Bayern tá meio apagada, mas essa aqui é a camisa do Bayern. E o Bayern, como no próprio nome já diz, ele é da cidade de Munique. E alguém saberia me dizer algum outro time de Munique? Tem outro time na cidade de Munique também, mas não chega nem, assim, ó, nem no dedinho do pé do Bayern de Munique, que é o 1860 Munique. Talvez essa seja a rivalidade que tem mais disparidade que eu esteja falando nesse vídeo. Isso porque o Bayern de Munique está sempre participando de Champions League, inclusive já ganhou 6 Champions League. O 1860 Munique não joga uma competição internacional há séculos. O Bayern ganhou os últimos 9 títulos da Bundesliga, enquanto que o 1860 Munique, apesar de ter um título da Bundesliga, comparado ao Bayern que tem 31, não joga uma Bundesliga desde 2004. E só para enfatizar ainda mais essa diferença na rivalidade, um jogo entre Bayern e 1860 Munique não acontece desde 2008. Agora, partindo para a Itália, vamos para a cidade de Turim, porque lá tem 2 equipes que são tradicionais, que são a Juventus e o Torino, mas a Juventus é muito maior do que o Torino. O confronto entre ambas as equipes era muito pegado até o ano de 1949. Nesse ano, o Torino, infelizmente, sofreu um acidente aéreo que matou quase toda a delegação. Inclusive, eu já falei disso num vídeo aqui, só ir lá ver. E, voltando a falar disso, ambas as equipes tinham confrontos muito equilibrados, às vezes a Juventus ganhava, às vezes o Torino ganhava, só que desde então praticamente só deu Juventus. A Juventus, que participa de Champions Leagues regularmente, já ganhou 2 vezes a Champions, enquanto que o Torino nunca ganhou. Já em títulos italianos, a Juventus tem 36 títulos da Série A
enquanto que o Torino tem 7. E para dar uma enfatizada aí nessa diferença, dessa rivalidade, nos últimos 33 jogos entre Juventus e Torino, o Torino venceu apenas 1. Agora partindo para a terra da rainha, a Inglaterra, tem algumas rivalidades muito interessantes lá, mas há uma diferença entre alguns clubes da mesma cidade. Vamos lá. Começando pela cidade de Liverpool, que tem 2 clubes tradicionais que são o Liverpool e o Everton, mas o Liverpool tem muito mais títulos do que o Everton. O Liverpool, para começar, tem 6 Champions League, enquanto que o Everton não tem nenhuma. O Liverpool tem 19 títulos do campeonato inglês, enquanto que o Everton tem 9. No confronto direto, o Liverpool ganha por 95-67, mas não é apenas de derrotas que vive o Everton, porque nesse ano o Everton ganhou um jogo do Liverpool. Foi um jogo muito difícil, mas que o Everton não conseguia fazer isso, ganhar do Liverpool fazia 23 jogos. Agora indo para a cidade de Manchester, outra polêmica aqui nesse vídeo, falamos do Manchester United e do Manchester City. Para quem é mais novo, que acompanha o futebol inglês há menos tempo, certamente sabe que tanto o Manchester United quanto o Manchester City são muito tradicionais. Mas, se pegarmos em número de título de expressão, confronto direto, o Manchester United é muito maior do que o Manchester City. O Manchester United tem 3 Champions League, enquanto o Manchester City não tem nenhum. O United tem 20 títulos do campeonato inglês contra 7 do City. E na Copa da Inglaterra, a famosa FA Cup, que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, o United tem 12 títulos contra 6 do City. Agora indo para a cidade de Londres, a capital da Inglaterra, falamos de um clássico que era muito comum, que era o Chelsea contra o Fulham. Ambos são do oeste de Londres, mas ultimamente o Chelsea, devido aos investimentos, tem estado anos-luz à frente do Fulham. No dia que eu estou gravando este vídeo, o Chelsea tem 2 Champions League, 6 campeonatos inglês, enquanto que o Fulham não tem nada disso e está frequentemente jogando a segunda divisão, subindo para a primeira, caindo para a segunda, subindo para a primeira, caindo para a segunda, algo que para o Chelsea não é mais assim. Além disso, nos últimos 84 jogos, o Chelsea venceu 49 vezes contra apenas 9 vitórias do Fulham, sendo a última vitória do Fulham em 2006. Agora, nos encaminhando para o final do vídeo, vamos para o último país desta lista aqui, que é a Espanha. Na Espanha há diversos clubes tradicionais também, mas há algumas rivalidades que são muito diferentes. Começando pela cidade de Valência, que tem 2 clubes lá. Tem o Valência, que certamente tu conheces, e também tem o Levante. Enquanto que o Valência tem 6 títulos espanhóis, o Levante não tem nenhum. O Valência, inclusive, já ganhou a Copa do Rei, já ganhou Liga Europa. O Levante não chegou nem perto de ganhar nenhuma. E nos últimos 38 jogos, tivemos 20 vitórias do Valência contra 9 do Levante. O Levante, inclusive, que está sempre caindo e voltando também. Agora, indo para a cidade de Barcelona, falamos do Barcelona e do Espanyol. O Barça tem 5 Champions, 26 campeonatos espanhol e 31 Copas do Rei, contra apenas 4 Copas do Rei do Espanyol, que nunca ganhou nem Campeonato Espanhol, nem Champions League. No confronto direto, o Barcelona ganha por 121-44, sendo que nos últimos 26 jogos, o Espanyol venceu apenas uma partida. E agora, a última rivalidade desse vídeo tem uma diferença enorme. Falamos do Real Madrid e do Atlético de Madrid. Tanto o Real quanto o Atlético são muito tradicionais. Inclusive, o Atlético ganhou o último campeonato espanhol, mas se pegarmos em títulos de expressão, o Real Madrid ganha muito. O Real Madrid tem 13 Champions League, são 13, não são 3, contra apenas 0 do Atlético de Madrid. Inclusive, eles disputaram final de título de Champions nos últimos anos, acho que foi 2014 e 2016, e o Real Madrid ganhou as duas. Em campeonatos espanhóis, o Real Madrid tem 34 títulos contra 11 do Atlético. Em Copas do Rei, o Real Madrid tem 19 contra 10 do Atlético. E no confronto direto, o Real Madrid tem 113 vitórias contra 56 do Atlético. Para enfatizar mais ainda, o Atlético não vence o Real Madrid em uma partida oficial desde 2018. Bom, finalmente chegamos no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, que tenha sido proveitoso da parte de vocês saber algumas rivalidades que talvez vocês não soubessem. E tudo que eu peço lá no início do vídeo, deixa um like, se inscreve, que nos ajuda demais. Procurar essas coisas aqui sempre dá muito trabalho, então dá essa força aí pra gente. E agora sim, não vou mais tirar o tempo de vocês. Até a próxima semana, até o próximo vídeo e valeu!